Quer ver como está sendo a coisa? Em Brasília, flopou totalmente o desfile cívico promovido por Lula ao custo de mais de 4 milhões de reais. Não deu ninguém a não ser os convidados. E nem assim mesmo, todos os convidados foram. Agora, vamos para a Avenida Paulista que você vai ver. Neste momento está falando o senador Magno Malta. Está falando. O Bolsonaro teve que antes passar no hospital para fazer um exame de saúde para poder subir no palanque. Mas vamos ver, vamos acompanhar aqui a multidão que está na Avenida Paulista e ainda chegando gente. Neste momento são 3 horas e 20 minutos e o evento começou agora. Falou Gustavo Gaia, falou agora, está falando Magno Malta, e ainda vai correr muita água. Estão no palanque senadores, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão no palanque muitos convidados importantes. Quer dizer, o Brasil está aqui, na Paulista. Olha aí a multidão. Essa é a multidão, isso é um lado só do palanque. O palanque está no meio, é um lado e o outro. Veja, preste atenção. E vamos ouvir por um minuto o discurso do Magno Malta. E agora a gente vive a censura coletiva no Brasil. Quando a conversa macabra apareceu, a conversa macabra dos assessores de Alexandre de Moraes apareceu, de repente, o Conselho Nacional de Justiça deu de ombro, a Suprema Corte deu de ombro, mas eles cooperaram muito com o Brasil. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, nós vamos continuar. Vale a pena agora ouvir o discurso desse governador que desafia o Brasil, que está fazendo a maior administração em São Paulo. Tarcísio de Freitas. Escute o que ele diz. A liberdade tem que ser uma árvore frondosa. E essa árvore dá frutos. Frutos dessa árvore são a democracia, a livre iniciativa, a prosperidade. Se essa árvore morre, os frutos morrem. Se os frutos morrem, morre o nosso futuro. O mais interessante, e é uma coisa que é para ficar aqui, quanta crítica o presidente recebeu naquele período? Quantas vezes foi maltratado, foi injustiçado? E mesmo assim, nunca transigiu com a liberdade. Agora a fala do pastor Malafaia sobre a questão do Jair Messias Bolsonaro. Dos processos a que ele responde, 2 legibilidades e outras desse pseudo-golpe militar. Vamos ouvir um trecho da sua fala. Esta multidão aí está acompanhando tudo. A fake news política maior. Minuta de golpe. Minuta de golpe? Que minuta de golpe? O presidente apresentou um documento aos comandantes militares de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, Estado de Defesa e Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139, que minuta de golpe! Fake news vagabunda para incriminar Bolsonaro! Esta é a fala do pastor Malafaia, de um assunto que nós já conhecemos, mas que nunca é demais voltar a falar, voltar a abordar. Agora é a vez dele. Jair Messias Bolsonaro foi anunciado e vai começar a falar. Escute com atenção. Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde. É uma alegria muito grande estar no meio de vocês. Nos enche de energia para lutar por um Brasil melhor para todos. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral
na primeira semana de novembro de 2018. Dizer a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito relâmpago, porque eles queriam me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram. Mas, dentro desse inquérito, está a verdade que nos liberta. Essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem, tão logo eu me reuni com embaixadores, em meados de 2022, o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito, que ele é ostensivo, e o transformou em confidencial. Ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso. Mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. O que está lá dentro, prezados profissionais da imprensa brasileira, está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é em função desse inquérito. Essa é a palavra de Jair Messias Bolsonaro. Você vê a razão onde está. Você pode não gostar de Bolsonaro, mas você não pode viver nesta ilusão de que o Brasil vive uma democracia. Não pode. Vamos ouvir o restante da palavra de Jair Messias Bolsonaro. E existem dois tipos de ladrões. Um ladrão que rouba o nosso dinheiro. E outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. Eleições de 22. Aos poucos, vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu não podia fazer nada. Não podia fazer live da minha casa. Não podia botar as imagens do 7 de setembro. Não podia associar o Lula a ditadores da América do Sul. Não podia mostrar a imagem dele defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. E o outro lado, tudo podia fazer. Todos estamos vendo essa grande manifestação na vida paulista. É uma resposta do povo à insatisfação que vive com esse Brasil tirânico, com esse Brasil despótico. E, ao final, 4 notícias para que a gente fique ciente e acompanhe os fatos pelo Brasil. O primeiro é que o ministro do STF, Nunes Marques, conseguiu ir à frente e foi corajoso. Ele deu simplesmente um prazo de 5 dias para o ministro Alexandre de Moraes explicar por que baniu o X do Brasil. Né? Este é um processo que foi feito pelo o Partido Novo e também outra causa feita pela OAB, que é a questão do banimento do Twitter e a multa, R$50 mil para quem usasse qualquer subterfúgio, como o VPN, por exemplo. Então, o ministro Nunes Marques foi sorteado e é o relator deste processo. Né? Então, ele deu 5 dias de prazo, usou o mesmo remédio ou o mesmo veneno que usa o ministro Moraes. E deu 5 dias para que ele dissesse por que fez o banimento do X. E a coisa vai pegar fogo. O Moraes não deve estar satisfeito com isso. Outro caso também é que o ministro Fachin acabou contestando as decisões, que também são como as do Moraes, do Dias Toffoli, sobre o perdão
para as empresas que saquearam a Petrobras, saquearam os cofres brasileiros no segundo governo Lula, que houve e resultou naquele processo chamado Lava Jato, que depois foi desconhecido ou foi tudo anulado apenas por um erro geográfico, ou seja, o processo não podia ser em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Então, por isso, tudo foi anulado, a cadeia, os processos de leniência em que as empresas que confessaram roubo devolveram dinheiro, como é o caso da Odebrecht, que tinha que devolver algo em torno de 15 bilhões. E o ministro Dias Toffoli disse que isso não existe, que o dinheiro não precisa ser devolvido. Edson Fachin contestou e agora vai ter que procurar uma saída para esse impasse. Diga-se de passagem que a Odebrecht está de vento em popa novamente em estreita sintonia com o governo Lula atual. Não é o passado, não, é atual. Outro escândalo que houve, vocês já estão sabendo, que houve no governo foi o ministro Taradão, o ministro Silvio de Almeida dos Direitos Humanos, que estava sendo um taradão e andou abusando de algumas mulheres, inclusive a colega dele, também ministra Aniele Franco, que é da igualdade racial. Uma situação realmente muito complicada, em que o Lula já demitiu o ministro. E mais uma, este é o resultado e fez parte da manifestação na Paulista, agora à tarde. O Bolsonaro falou, mas ele contou um episódio que realmente foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para a imprensa, que nunca procurou saber de nada, principalmente essa imprensa vendida. Ele falou do inquérito que houve em 2018, o inquérito 1361, feito pela Polícia Federal, um inquérito relâmpago, para investigar a eleição de 2018, que disputou Bolsonaro e Haddad, e o Bolsonaro foi eleito. Houve um inquérito na tentativa de anular o resultado e de enquadrar Bolsonaro como fraudador. Não deu certo. Quer dizer, se ele fosse fraudador, quem assumiu o mandato da presidente da República seria a Fernanda Haddad. Não deu certo, mas o inquérito continuou. Somente em 2022, esse inquérito foi declarado secreto pelo ministro Alexandre de Moraes, que aqui, então, tinha assumido o TSE. Esse inquérito, esse processo, esse inquérito em segredo de justiça, ninguém pode falar sobre ele. Mas Bolsonaro disse que conhece e viu, e que esse inquérito esconde toda a podridão eleitoral que pratica o STF durante as eleições, tanto na de 2018 como na de 2022, em que Lula acabou sendo eleito por pouco mais de 1 milhão de votos. Um absurdo dos absurdos. Esta é uma situação realmente novidade. A gente fica de queixo caído. Ele diz que esse inquérito ele conhece, mas não pode falar, porque se ele falar, ele vai cometer um crime de desobediência, porque o inquérito está em segredo de justiça. Então, ele não pode falar, mas ele conhece. Mas diz que toda a podridão do STF, nas eleições do STF,